Oi, meus amigos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando o capítulo 7. Hoje vamos ver os itens de 7 a 10, intitulado Mistérios Ocultos aos Sábios e aos Prudentes. O que seria esses mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes? Refere-se a quê? Refere-se à compreensão das verdades espirituais, reveladas por Jesus aos humildes, ou seja, os simples e os pequeninos, e não aos orgulhosos, que se envaidecem do saber mundano. Então, essa passagem de Mateus, que eu vou ler para vocês, Mateus 11, 25, destaca que a verdadeira sabedoria não é a intelectual, mas sim espiritual, que é acessível através da simplicidade, da humildade e da fé, ocultando-se daqueles que confiam apenas na razão material e se consideram intelectualmente superiores. Então, aí que a gente vai ver esse capítulo, nós estamos vendo muito a respeito do orgulho e da humildade, que nós vamos ver semana que vem, aprofundar mais isso aí. Então, a pureza de coração que nós já vimos, a simplicidade, para sentir, nós temos que sentir na alma isso aí, essa essência divina que Jesus quer passar para nós. Para que, qual é o objetivo? Para que nós possamos domar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Por isso estamos encarnados aqui na Terra. Então, a gente tem que entender, lembrando que Jesus sempre falava por parábolas, usando o palavreado do dia a dia, para que as pessoas pudessem assimilar. Ele não escreveu nada e foi deixando para que seja passado por tradição oral. Devagarzinho, as pessoas, que foi feito por muito tempo, até que os apóstolos então reuniram aqueles ensinamentos das tradições que Jesus falava e compilaram e criaram os evangelhos. Então, que seria sábio? Naquela época, sábio equivaleria hoje, nós podemos dizer, de sabichão, ou aquela pessoa arrogante intelectual, que eram na época os fariseus, os doutores da lei, os filósofos orgulhosos. Então, são aquelas pessoas que se consideram superiores, negam ou tratam Deus de igual por igual, rejeitando o que não cabe em sua razão orgulhosa. Então, tudo aquilo que eles acham que sabem tudo, eles estão se igualando a Deus. Então, são sábios, aqueles orgulhosos mesmo, que se preocupavam muito com ritualística, com hierarquia, desde aquele tempo de Jesus. Então, os tratamentos externos que faziam, as oferendas, né? Era os pombos, as cabras, oferecendo a Deus, como se isso aí era muito importante para eles. Isso aí Jesus não. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Eles diziam que não podia curar no sábado, que era um dia santificado, e Jesus chegou e curou. Quebrou o paradigma, isso aí mexeu com aquelas pessoas. E ao contrário dos sábios e prudentes, os sabichões da época, né? Os doutores da lei, filósofos e fariseus, ele está falando que seria, então, os simples e pequeninos. Vamos falar então. São aquelas pessoas humildes, de boa fé, sem presunção. Eles têm o coração aberto para receber as verdades do céu. No sentido do quê? Do desapego ao orgulho. E que se abrem mais facilmente para a espiritualidade, com sinceridade e fé. Jesus exemplifica isso nas suas palavras mais profundas, que foram compreendidas pelos discípulos simples, que eram pescadores, gente comum, e não pelos doutores orgulhosos. O pessoal do Sinédrio não aceitava de modo algum. Eles queriam seguir as tradições deles. E Jesus não, Jesus mudou. Os apóstolos eram simples, pessoas simples, sem qualquer tipo de orgulho. Então, resumindo isso para a gente entender, que Deus não esconde a verdade de ninguém. Ele oferece a todos agora, mas o orgulho das pessoas cria uma barreira que impede a percepção
Por isso, aos orgulhosos, podemos dizer assim, Deus deixa a pesquisa dos segredos da terra, a ciência material, os conhecimentos intelectuais, porque nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, que cada pessoa tem o seu tempo. Esses orgulhosos de hoje, que só preocupam com a ciência materialista, devagarzinho vai chegando. Por quê? Porque a ciência materialista também vai caminhar e tem que caminhar junto com a espiritualidade. Então, devagarzinho, de encarnação em encarnação, as pessoas vão se amansando. Porque a função da reencarnação, podemos dizer, a grosso modo, é amansar aqueles touros indomados que estão dentro de nós. Precisamos amansar para que nós possamos entender tranquilamente aquilo que Jesus veio de uma forma clara e objetiva. Então, aos orgulhosos, deixa a ciência materialista para eles. Faça o seu trabalho. No tempo oportuno, as coisas vão acontecer. E aos humildes, os simples de coração, ele revela os segredos do céu, as verdades espirituais, as leis morais profundas, compreensão do plano de vida. Mostra, através das parábolas, a lei de causa e efeito que está implícita dentro de todas as parábolas dele, podemos dizer assim. Dizendo que quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não julgueis para não serem julgados. Por quê? Porque tudo que fazemos, nós temos uma consequência. Aprendemos isso nos seus ensinamentos, que a doutrina espírita veio e abriu o leque de uma forma clara, objetiva, para todos nós compreendemos, possamos compreender sem adereços, com calma, simplicidade e de coração aberto, né? Então, o ocultamento, podemos dizer, que ele oculta aos sábios, não é um castigo divino, de modo algum, mas uma consequência natural do orgulho, porque na realidade não está oculto. Os orgulhosos que não querem enxergar, eles não têm os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. Então, prendem-se naquilo, na razão material, exclusivamente. Esquecem do campo espiritual, que é o nosso objetivo, né? Então, os orgulhosos tornam-se, então, incapazes, né, de compreender, de perceber a simplicidade das leis divinas, que dá a cada um segundo as suas obras. Aí, causa e efeito. O que plantamos, colhemos. A liberdade de escolha é nossa, que Deus não intervém, Ele nos dá isso, ao mesmo tempo que nos dá também a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, nós somos os herdeiros de nós mesmos. O que fazemos, colhemos nesta ou nas próximas encarnações. Mas aí a pergunta que a gente faz: por que esperar mais? Se nós já temos o caminho a seguir, estar presente, sabemos que devemos, por que estamos aqui, de onde viemos, para onde iremos, e por que não preocupar-nos com o nosso eu interior, da nossa mudança, para que nós nos possamos tornar simples de coração. É isso, os humildes, simples de coração, para que nós possamos assimilar esse ensinamento, entronizar e praticarmos devagarzinho, fazermos a nossa mudança, que diz respeito não a ninguém, mas a nós mesmos. Nós precisamos olhar assim, que o nosso passado é sempre só um parâmetro. Aquilo que nós éramos, à medida que vamos evoluindo, moldando os nossos gostos, melhorando as nossas escolhas, aquela pessoa que éramos 10 anos, 5 anos atrás, já não existe mais. Mas não quer dizer que precisamos presos a eles com sentimento de culpa por erramos. Não. Não podemos nos vitimizar. Erramos, aprendemos e não queremos errar mais. E na medida do possível das nossas ações, nós vamos quitando as nossas más escolhas do passado. Sempre nos direcionando para o bem, para a calma, para a tranquilidade, eliminando o ódio, a vingança, a mágoa, o ressentimento. Tudo isso faz parte da nossa evolução. Então, a revelação, né, que nós estamos falando, ela se manifesta a quem? Aqueles que, desprovidos de preconceitos, evasiam-se do conhecimento material para dar lugar à compreensão espiritual. É verdadeiramente o despertamento espiritual que nós vamos fazer.
entendermos da necessidade do nosso corpo, precisamos dele, precisamos cuidar do corpo. Por quê? Porque ele está abrigando o nosso espírito. É necessária para a nossa evolução. O corpo é necessidade nossa. Então, mas não devemos ficar presos somente às coisas materiais, às coisas sensoriais, os prazeres efêmeros. Não. Vamos pensar em coisas úteis. Façamos o bem sem olhar a quem. É algo que não diz respeito a nós só, mas ninguém. É isso que é importante a gente ter sempre isso em mente, né? Então Kardec sempre reforça para nós que a humildade é a condição essencial para o progresso espiritual. Lembrando que humildade não é a pessoa ser pobre materialmente e é humilde. Não. Humildade é coração aberto, simplicidade de coração. É entender a vida, entender o nosso próximo, como nosso irmão também de caminhada, entender as nuances que passamos, os desafios, os altos e baixos da vida, como forma que tudo tem uma razão de ser, sem nos preocuparmos em nos condenar e condenar alguém pelas nossas infelicidades. Não. Calma e tranquilidade. Então, enquanto os incrédulos, orgulhosos, raramente percebem essa convicção profunda que eles, pois, exigem provas nos seus próprios termos, sem se submeterem às condições divinas. Isso. Está aí, vamos ver, pense, abre o leque. Não podemos ser seres que só estamos focados em algo. Precisamos abrir o leque, ouvir, fazer a nossa opinião, passarmos tudo pela peneira de Sócrates, Utilidade, bondade, Isso aí. Para que nós possamos devagarzinho aparando as nossas arestas interiores. Então, em resumo, a mensagem central desses itens é que a humildade abre o quê? Abre as portas para as verdades espirituais, enquanto que o orgulho as fecha. Deus revela, então, sua luz aos que se fazem pequenos diante dele, e não aos que acham grandes por si mesmos. Esse trecho explica porque muitas pessoas cultas rejeitam a doutrina espírita ou as verdades morais do Evangelho, enquanto que pessoas simples as aceitam com a maior naturalidade do mundo. É isso que a gente tem que pensar. Em suma, a sabedoria divina é percebida pelo amor e pela humildade, e não pela soberba intelectual. A verdadeira compreensão da vida, das leis de causa e efeito e do reino dos céus, exige sempre um coração despido da arrogância. Calma, vamos colocar os pés no chão, verificar por que estamos aqui, vamos fazer o quê? Cada um pense, o que você está fazendo da sua vida? Você está se preocupando em melhorar o seu interior? De repente você é uma pessoa muito explosiva, intolerante, rancorosa. O que isso está acarretando? Um peso enorme que não vai resolver. Então, quando você começa a eliminar, a parar essas arestas, nós vamos nos sentindo mais leves, mais confiantes, e vamos aproveitar o máximo possível esse breve período que passamos aqui na Terra para nos melhorarmos. Então, essa é a mensagem do Evangelho, simples e objetiva aqui. Então, os mistérios são ocultos, não porque Deus escondeu, não. É que as pessoas não querem enxergar, preferem olhar para dentro. Eu sou doutor, eu sei tudo, isso aí tudo é bobagem. E os simples não. Eles encontram consolo nas dificuldades, creem, são pessoas gratas a tudo e a todos. Quer dizer, estão muito mais evoluídos que aqueles orgulhosos, que às vezes tem que vir muitas e muitas vezes até aprenderem, às vezes pela dor. Ok, gente? Então, essa mensaginha simples, objetiva, que eu trouxe para vocês. E a próxima semana nós vamos dar continuidade estudando profundamente, então, o orgulho e a humildade. Então, até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês.